Fala, galera do Corujão Vascaíno. Estamos aqui com o nosso vídeo de pós-jogo, empate do Vasco lá no Peru, 3-3 contra o Melgar na estreia da Sul-Americana. Quero dizer para vocês o seguinte: o Vasco é um time irritante. O Carille é um técnico irritante. A diretoria do Vasco é irritante. É impressionante, cara, como a gente dificulta tudo. Um jogo praticamente ganho. E eu, sinceramente, nem achava que o jogo ia ser tão fácil assim. Eu vinha falando aqui nos vídeos do canal que achava que ia ser um jogo complicado. Por ser uma estreia na altitude, né, o time do Melgar. Mas o time do Melgar é muito fraco. É muito fraco. Mas uma coisa eu falei aqui nos vídeos que eu coloquei no canal sobre o Melgar. Que a jogada aérea deles era a parte forte do time. Foram mais de 60 cruzamentos. Mais de 60 cruzamentos. 16 escanteios contra o Vasco. O Vasco não teve nenhum a favor. O Vasco teve 33% de posse de bola contra 67% do Melgar. E nós estamos falando do Melgar. Time extremamente fraco, limitado. O Melgar é um time de Série C no Brasil. Falei B não, falei C. E que talvez não conseguisse subir para B. Agora, o Vasco, do nosso técnico Carille, é um time covarde. Não venha me dar desculpa da altitude, porque ele já foi dar desculpa da altitude aí. A altitude faz diferença? Claro que faz, mas não foi por isso que nós perdemos o jogo. Empatamos o jogo, melhor dizendo. É com sabor de derrota, né? Que você ganha de 3-1, o jogo, ó, o jogo tava assim, ó, mamão com açúcar. Então é empate com sabor de derrota e que provavelmente vai fazer diferença lá na frente. Porque o nosso grande adversário nesse grupo é o Lanús. Eu duvido que o Lanús não ganhe do Melgar lá no Peru. Eu duvido. E essa pode ser o fiel da balança. Porque nós vamos ter que ganhar do Lanús em casa. Todos os jogos nós vamos ter que ganhar em casa. Eu acho que nós não vamos ter dificuldade para ganhar do Melgar nem do Porto Cabedelo. Do Lanús, provavelmente mais difícil. E nós vamos ter que buscar o empate, pelo menos lá na Argentina, contra o Lanús. Que aí sim é difícil. Ah, porque o Lanús é espetacular? Não, não é. Mas é um time argentino muito melhor do que esse Melgar. E se contra o Melgar foi essa covardia, essa incompetência toda, vocês imaginam contra o Lanús. Imaginem contra o Corinthians no sábado, que já tem arbitragem definida, é o seu Daronco, que é outro adversário. Então, sábado, lá no estádio do Corinthians, Daronco apita. O Corinthians que hoje perdeu na estreia da Libertadores em casa para o Huracan. É brabo, gente. Eu vou dizer a vocês, é brabo. De bom, o que a gente viu de bom nesse jogo? Esses dois aqui, Coutinho e Verratti, fizeram a parte deles. O Coutinho um golaço logo aos 2 minutos, quase 3. Do meio da rua, depois deu um passe de 3 dedos para o Verratti fazer o segundo gol. Nisso o Melgar já tinha perdido um pênalti, o cara chutou para fora. Teve isso ainda, hein? Melgar perdeu o pênalti. Aí o Vasco, por uma desatenção total no final do primeiro tempo, deixa os caras baterem o escanteio rapidinho. O cara vai lá, faz o gol de cabeça. 2-1. Voltamos para o segundo tempo.
uma saída de bola errada lá do Melgar. Time fraco pra caramba, gente. Rouba-se a bola, uma atrapalhada lá do zagueiro que chuta em cima do Verratti, 3-1. Só que o time já tinha morrido em campo. No final do primeiro tempo, o time já estava tipo assim, né? Se pudesse entrar um cara com um negócio de oxigênio lá e 5 minutos dar um pouquinho de oxigênio para cada um. Aí o segundo tempo nós conseguimos esse terceiro gol e o time vem todo para trás com as substituições que o seu Carille faz. Absurdamente covarde. Para completar, faltando 6 minutos, ele me inventa o Lucas Oliveira, o zagueiro, que sequer estava sendo relacionado para os jogos. Quando ele chama o cara, eu até pensei que ele ia botar o cara de volante ali. Que talvez não fosse má ideia, para atacar ali a bola. Proteger a área. Não, ele joga o cara lá dentro. A culpa nem foi do Lucas Oliveira, dos gols que a gente tomou. O segundo ele não estava em campo. Agora o terceiro, um anão sobe 3 metros acima do Piton. E nós tomamos o gol, uma bola cruzada, a área toda que o seu Léo Jardim poderia ter saído do gol. Poderia ter saído. E o cara sobe 3 metros acima do Piton. Se vocês virem, ficou assim, ó. O Piton aqui, o cara subiu isso aqui, ó. Ó. E tomamos o terceiro gol. Mas por quê? O seu Carille puxou o time todo para trás. Esses dois aí, para mim, foram que se salvaram. O PH extremamente desconectado do jogo, errando tudo. E eu já falei isso aqui do PH, é assim o PH, ó. Altos e baixos. O JV e o Maurício Lemos, porra, decepcionante. O Maurício Lemos me reclama de uma falta no segundo gol. Cara, pode até ter sido falta. Foi um empurrãozinho de leve. Ok, vamos fechar que foi falta. Agora, na Sul-Americana e na Libertadores, se ele ficar esperando o árbitro marcar a falta desses lances, ele tá frito, porque eles não marcam. Árbitros sul-americanos não marcam falta nesse lance. Quem marca são os árbitros brasileiros. Árbitro brasileiro, qualquer encostãozinho é falta. Ainda mais dentro da área. Árbitro sul-americano não marca, não. E o senhor Maurício Lemos devia saber disso. Afinal, ele é uruguaio, experiente, jogador de seleção uruguaia. Devia saber disso. O cara deu uma encostada nele, ele saiu assim. Segundo gol dos caras. Lucas Piton, aquela avenida de sempre. Hugo Moura, porra, já é meio lento no nível do mar. Acima, então, ele ficou na... Porra, o cara estava na velocidade 120, ele estava na 35. Paulinho, muito mal de novo. Garré, muito mal de novo. Eu entendo que o Paulinho precisa pegar ritmo de jogo, só vai pegar ritmo jogando. Eu entendo isso. Mas isso precisa de um certo limite. O técnico, e aí é papel do seu Carille, entender qual é a minutagem que ele precisa estar em campo para pegar ritmo a ponto que ele não atrapalhe o time. E ele vem atrapalhando. O seu Garré, eu entendo até que o Carille escalou ele numa posição que eu acho que ele estava acostumado a jogar, que era ali meia-direita. Mas parece que não. Parece que ele nunca jogou ali, porque ele está perdido. Tu não escuta o nome do Garré na transmissão. Quantas vezes tu escutou o Garré tocando na bola? Um cara que é meio atacante, ele tem que chegar na área também. Ele tem que finalizar. Ele tem que dar opção. O Garré é -1. O Coutinho com uma excelente partida até quando teve gás.
O Nuno não teve bem, abaixo. Outro que praticamente não entrou em campo. E o Verratti fazendo o papel dele, né? Que é fazer gol. A gente só pode esperar isso do Verratti, é gol. Nada mais. Aí ele entra com o Jair, o Lucas Oliveira no final do jogo, entra com o Tietê, entra com o Ryan, que, pelo amor de Deus, cara. Volto a dizer, se nós estamos esperando uma atuação boa do Ryan para vender ele, ele vai se aposentar no Vasco. Sabe? É impressionante como um garoto de 18 anos é tão sem sangue igual esse Ryan. É impressionante, cara. A falta de sangue desse moleque. E o seu Carille é um medroso. O seu Carille é isso aí. Igual vai ser mandado embora? Não vai. Não vai. Não agora. Nós vamos ter que se fuder um monte pro Carille ser mandado embora. A verdade é essa. Porque o seu Pedrinho e a sua grande diretoria não vai atestar esse, né? Assinar esse atestado de incompetência mais uma vez tão cedo. Quando o vaso tiver entupido e a merda subir até aqui, aí ele vai dar um jeito. Enquanto a merda não tiver aqui, esquece. Isso é impressionante, gente. É impressionante. Aí o seu Coutinho, e aí uma coisa que eu estou reparando aos pouquinhos, tá? É que os próprios jogadores do Vasco me parece que já estão perdendo a paciência com o Carille. Essa é a impressão que eu tenho. O Coutinho, no final do jogo, ele deu essa declaração aí, ó. Que estava difícil sair com a bola, até por causa do ar, a gente se esforçou bastante. Eu acho que a gente acabou atraindo um pouco eles para o nosso campo. Eles conseguiram alçar bastante bola na área. Típica declaração de jogador que não está satisfeito com o trabalho do técnico. A fisionomia do Verratti, fora de campo, quando o Vasco toma um empate, me dá uma leitura parecida com essa do Coutinho. Os jogadores já estão meio que se irritando com essa postura covarde, retranqueira e com falta de inteligência do seu Carille. A verdade é essa. Então, gente, eu não sei quanto tempo ele vai conseguir manter esse grupo em cima dele aí, comprando as ideias dele. Aí o PVC, que estava na transmissão lá da Paramount, ele fala isso aí, que eu vou ser sincero a vocês, eu concordei 100% com o que ele falou aí. Que o Carille colocou um zagueiro de 1,87 e tomou um gol do atacante de 1,74. Inexplicavelmente, o Vasco cedeu o campo e o empate depois de ter aberto 3-1 para um time fraco. Aí, ó, 66 cruzamentos que o Vasco tomou na partida. Como é que tu permite tomar 66 cruzamentos de um time como o Melgar? Como é que você impede o cruzamento? Ampliando as linhas, né? Principalmente nas laterais. O Vasco faz o ao contrário, o Vasco recua e dá espaço. E não consegue atacar os espaços. Aí o Carille falou, não, porque já teve gente no intervalo que pediu oxigênio. Tem uma entrevista dele aqui, vou colocar na tela, não sei se vai dar direito autoral, depois se der eu corto a parte do vídeo, né? Mas vamos escutar aqui o que o Carille falou nesse pedacinho aqui da entrevista coletiva após o jogo. Se liga aí, gente. Vou botar aqui, deixa eu puxar um pouquinho para trás aqui, vamos lá.
Não é desculpa, mas é uma verdade. No intervalo, muitos jogadores pedindo oxigênio. Só da linha defensiva ali, 3, né? Menos o João pedindo. Outros jogadores no intervalo, só aguento mais 10, 15 minutos. E aí a gente começou a desfazer da bola e viemos para trás, não conseguimos sair, jogadores sentindo cãibra ali. Não é desculpa isso. Então, em cima de tudo que aconteceu, da circunstância, a gente tem que comemorar esse 1 ponto, mas eu sei que um pouquinho mais de atenção a gente poderia estar levando 3 pontos daqui. Não é... Um pouquinho de atenção não, seu Caribe. Um pouquinho mais de inteligência, a gente poderia sair com 3 pontos do Peru hoje. Agora, os jogadores sentindo cãibra, pedindo oxigênio, porra, cara, eu entendo, tá? Altitude que não é uma altitude tão grande assim não, tá? O Fluminense ontem jogou mais de 3 mil e saiu com a vitória de lá por 1-0, tá? Aliás, foi o Atlético Mineiro, que jogou com mais de 3 mil de altitude, empatou em 0-0 com o Cienciano. Mais de 3 mil. Agora, pô, nós treinamos 3 semanas aí. Não era para os jogadores estarem um pouquinho mais adaptados, não? Pô, mas nunca jogaram na altitude, tem jogador que nunca jogou. Entendo isso também. Então o seu Carille deveria ter usado de mais inteligência na hora das suas substituições. E não puxar o time todo para trás. Igual ele fez. Agora, o que nós vamos esperar do Carille? É isso aí. Se contra o Melgar ele fez isso, imagina contra o Corinthians no sábado. Como é que vai ser? Com um time que já vem cansado de uma viagem, de um jogo na altitude, né? Psicológico não muito bom, depois de ceder um empate com uma vitória que estava praticamente certa. Rapaz, o ano do Vasco sempre é um ano longo. Com o Carille, a impressão que eu tenho é que vai ser um ano interminável. Interminável. E para nós, torcedores, vai ser um ano de irritação máxima. Porque se ano passado a gente não tinha time, esse ano a gente continua com um time fraco e agora com um técnico burro, covarde e incompetente. Se você gostou desse vídeo, meus amigos, peço que deixe seu like, compartilhe aí nos seus vídeos para ver se chega no Carille esse vídeo. Se inscreva no Corujão e vire membro para você estar aqui na bancada, metendo o pau no Carille, participando comigo numa live e entrar lá no nosso grupo do WhatsApp. Gente, obrigado e até a próxima.